10º lugar, Fabião, Green Bay Packers semana passada e nessa semana o Minnesota Vikings, que faz grande campanha, tá lá em 10º, Fabio. É incrível, né? O Minnesota Vikings ele pode tranquilamente bater e ganhar a divisão do número 1 do nosso ranking aqui, né? Muito incrível a campanha que eles fazem, mas é uma situação muito específica da divisão norte da Conferência Nacional, né? Os Packers, os Vikings e os Lions com um número expressivo de vitórias, poucas derrotas, inclusive derrotas em confrontos diretos, né? Então, obviamente, é possível o empate, mas um deles provavelmente perde, e é incrível ver como que esse time vem se desenvolvendo, né? Começou com uma defesa muito forte, um ataque voando, o ataque teve uma queda de rendimento, a defesa segurou, a defesa sofreu um pouquinho, o ataque veio bem de novo. É um time que é bastante coeso, e eu acho que na figura do seu head coach, do Kevin O'Connell, a gente pode aí aplaudir, colocar assim o Vikings mais uma semana dentro do nosso top 10. Esse é um time bem perigoso para pós-temporada. É um time perigoso, um time que tem um ataque poderoso, uma defesa que segura a bronca, também uma das melhores da NFL. 9º lugar, acho que está na pior posição desde o início. O que acontece com o Baltimore Ravens para estar quase fora do top 10, Lucas? Vai deixando pontos pelo caminho, né, Fernando? A gente falou aqui, tanto na segunda como na terça-feira, que este que vos fala, Justin Tucker, tem deixado a desejar nessas últimas semanas de NFL. É um cara que, querendo ou não, contribui diretamente para esse momento também do Baltimore Ravens, onde os Ravens não conseguem, de fato, vencer certos jogos que são extremamente importantes. E o jogo contra os Eagles era um desses. Cara, os Ravens continuam com um elenco muito forte, mas até o próprio Lamar Jackson, ele citou que a mãe dele cobrou ele, né? Que para ele correr, para ele continuar jogando da forma como ele vinha jogando, porque até o próprio Lamar teve uma queda, tanto que a gente está falando nesses últimos momentos de uma corrida pelo prêmio de MVP, e o Lamar Jackson não tem sido mais citado como era na primeira metade da temporada. Esses Ravens tiveram, de fato, uma queda, os times começaram a se ajustar e se adaptar a jogar contra o Baltimore, infelizmente, por conta dos resultados, da forma como a gente vem analisando o time, os Ravens caíram aqui para nossa 9ª posição. 8º lugar, subindo também, querendo encarar os grandões. Olha, olho nesse time, sempre apronta. Los Angeles Chargers, Fabio. Os Chargers, eles são um time que eles são construídos muito com a cara do seu head coach também, né? O Jim Harbaugh, ele chega com essa metodologia de ser muito físico, trabalhar muito bem a defesa e estabelecer primeiro um jogo terrestre para depois você desenvolver um jogo de passes a partir ali do Justin Herbert. E é um time que consegue competir praticamente em todos os jogos. Eu não me lembro de um jogo que os Chargers tenham sido atropelados nessa temporada. E nesse último final de semana, e motivo pelo qual eles subiram um pouquinho no nosso ranking, eles vencem fora de casa um Atlanta Falcons, colocando os Falcons numa posição bem delicada dentro da própria divisão, né, queimando a última camada de gordura que a Atlanta tinha, né, e se colocando numa posição muito segura de que vai chegar na pós-temporada, né? A gente pode contar, muito provavelmente, esse time de Los Angeles vai disputar pelo menos um jogo eliminatório, e eu tenho certeza que qualquer campeão de divisão, que provavelmente os Chargers não vão ser campeões de sua divisão, né? Nenhum campeão de divisão vai querer receber esse time na primeira rodada, né? Inclusive, neste final de semana, os Chargers desafiam os Chiefs no Sunday Night, e caso os Chargers não consigam vencer Kansas City, os Chiefs se sagram campeões, acredito que pela 8ª vez seguida, ou 9ª, da divisão oeste da Conferência Americana, né? Verdade, está muito próximo disso. 7º lugar, o nosso Bruno Todaro está feliz da vida com o Denver Broncos, Lucão. O Bo Nix, ele já é tido como o melhor quarterback da história do Denver Broncos, que tem olhos azuis. O Bo Nix está fazendo a alegria de muitos torcedores dos Broncos, né? Tanto o nosso querido Todaro, como o nosso Luiz Sassini, e todos os torcedores dos Broncos que acompanham aqui o The Playoffs estão extremamente satisfeitos com o Bo Nix, o trabalho que ele vem fazendo ao lado do Sean Payton, mas o destaque eu acho que o principal e tem que ser feito mais uma vez para a defesa do Vance Joseph, que vai ser um futuro head coach da NFL em 2025, muito provavelmente, por conta do trabalho que ele vem fazendo com todo esse corpo, né, de jogadores defensivos. Um time que teve uma partida muito, muito, muito boa contra o Cleveland Browns, 2 interceptações que foram retornadas para touchdown, né, 2 pick six. Um time que não contou com um dos seus principais cornerbacks, que fez falta, de fato, na hora
de marcar esse grupo de wide receivers dos Browns, mas é um time que, independente da forma como o seu quarterback jogou, que não jogou tão bem assim, saiu com a vitória, e os Broncos estão uma crescente muito alta, se classificando nos playoffs, e a torcida estando muito feliz com o Denver, né? Muito feliz com o Denver. Quem está muito feliz também é o torcedor lá de Wisconsin, porque o Green Bay Packers caminha também para uma bela classificação, um time seguro, bom, mas que vai ter um jogo complicado contra o Lions, né, Fábio? Esse time dos Packers, ele vem evoluindo, né? E é engraçado porque a gente começou a desconfiar deles em virtude de algumas atuações realmente preocupantes, Jordan Love e a forma como o time se desenvolvia, né? Mas aí o jogo terrestre funcionando muito bem, Josh Jacobs, que teve um pequeno probleminha de lesão mesmo, que ele tem que continuar jogando, acaba atrapalhando o desempenho em si. O Jordan Love ficou saudável, e esse time é bem perigoso, sim. Esse time dos Packers é um time... Olha, é um time muito forte, eu vejo com ótimos olhos essa equipe de Green Bay, e agora eles têm mais uma chance de fazer algo que eles não fizeram ainda nessa temporada, pegar um time que está muito bem no ano e vencer. Eles perderam para os Lions, eles perderam para os Vikings, quando os Vikings estavam voando, e aí fica essa questão, né? Será que os Packers vão conseguir competir no mais alto nível? Eu acredito que eles têm capacidade para isso, mas eles vão precisar vencer esse jogo. Eles precisam vencer esse jogo para deixar claro que sim, que eles podem. Isso aí, vamos lá, para o quinto lugar, subindo para o top 5, Pittsburgh, aliás, o top 5 é o mesmo da semana passada, começando pelo Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin e seus comandados, o time que dá trabalho, como tem tradição, Lucão? Tem muita tradição, cara, a camisa pesa, as pessoas, o pessoal critica muitas vezes nosso Power Ranking, falando que a gente não dá o devido valor para Green Bay Packers, para Pittsburgh Steelers. Mas a gente sabe da força dos times, mas tem outros times que vêm jogando muito bem também, né? E esses Steelers que parece ter se encontrado no comando do Russell Wilson, Mike Tomlin consegue atingir a sua 18ª temporada na carreira como head coach de Pittsburgh com um recorde positivo de temporada regular. Esse time merece muito respeito, tá? Como o Fábio trouxe aqui durante a semana, é um time que pode brigar com os times que a gente considera de primeira prateleira, de frente, dentro de um playoff. Então, vamos ficar de olho. Esse time de Pittsburgh é muito perigoso e tem uma defesa excelente. Ele é o melhor time dos últimos tempos da NFL, quase uma dinastia, o Fábio falou aí, vai para a 9ª vez seguida, né, como o time que primeiro se classifica, líder da sua divisão, líder de conferência, só que tem alternado, tem tido algumas atuações aí não muito convincentes. Mas calma, Patrick Mahomes sempre prepara o seu modo turbo, né, Fábio? Sim, a gente tá falando dos Chiefs temporada regular, né? Quando começa o playoffs, é outro time que a gente vai falar, é outro time, é outra história, né? E aproveito até para responder aqui uma mensagem do Arilson Souza, né? Agradecendo já todo mundo que está interagindo. O que é pior nesse momento, né? A queda da defesa ou os tackles, né? Os offensive tackles tendo uma temporada tenebrosa. Na minha opinião, Arilson, o pior para Kansas neste momento são os tackles, tá? Por quê? Porque a defesa, mesmo tendo alguns momentos de altos e baixos, ela consegue apresentar drives muito competentes. Antes a gente via jogos muito completos da defesa. Agora, naturalmente, com algumas lesões e bastante filme sobre a defesa, a gente acaba vendo um pouquinho mais de dificuldade de você conseguir limpar o adversário, né? Tirar ele de campo o tempo inteiro. E aí eu acho mais preocupante a situação dos tackles, porque na última sexta-feira, enfrentando, tinha o Max Crosby lá, que é um dos melhores da liga, mas enfrentando uma defesa que não é das melhores da NFL, não é das piores, mas não é das melhores da NFL, o Patrick Mahomes foi sacado 5 vezes. E aí entra um risco muito grande, daqui a pouco num sack ele sofreu uma lesão mais grave, e isso com certeza muda até mesmo o modo playoffs dos Chiefs, né? Então eu acho que é mais preocupante um péssimo jogo de proteção de passe dos offensive tackles, porque eles afetam sensivelmente a saúde do seu quarterback, a forma como esse ataque se desenrola, do que uma variaçãozinha ou outra na qualidade defensiva que essa equipe tem. Então, assim, se você quer vencer Kansas, talvez os edges sejam o grande ponto forte para você explorar em cima desses tackles que realmente estão jogando abaixo do que um time desse tamanho precisa. Terceiro lugar, estou vestindo até aqui a camisa do Jason Kelce. O Philadelphia Eagles, forte, extremamente forte, Lucas. Cara, os Eagles
realmente estão nos surpreendendo, não só os torcedores como um todo, mas os torcedores dos Eagles mesmos estão surpresos como essa evolução aconteceu dessa forma durante a temporada. O time de Filadélfia vem numa crescente muito, muito, muito grande. Até quando as coisas parecem que vão dar errado, elas dão certo, né? Eu sei que o Barkley, por exemplo, sofreu um fumble nesse jogo contra os Ravens, mas no fim a vitória veio. Mais uma vitória contundente para esse time de Filadélfia. Uma defesa que se atua muito bem de novo, né? A gente muitas vezes fala da qualidade no papel que essa defesa de Filadélfia tem, mas o Vic Fangio, mais jogadores de qualidade mostram que uma defesa é fundamental para que um ataque flua e consiga pontuar. Então a gente está vendo, de fato, um Philadelphia Eagles hoje que mostra força e os Lions que não fiquem de olho aberto não, porque os Eagles estão logo no retrovisor. Tá no mudo, Fernandão. Aperta o botão, é mais fácil. Segundo lugar, vamos direto e reto para o Buffalo Bills, porque Josh Allen tem tudo para ser eleito o MVP da temporada, caso o Saquon Barkley não resolva correr 200 jardas por jogo. E o Buffalo Bills joga bem na chuva, na neve, no campo seco, na rua, na chuva, na fazenda. Na casinha de sapê não, porque é ruim, viu, Fábio? Então, Fernandão, eu sempre quando eu vou ver qualquer tipo de conteúdo, assim, né, me incomoda o cara que defende tese, que abraça a sua tese e ele nega os fatos, nega o campo e fica abraçado na sua tese para sempre. Eu defendi por muito tempo esse ano que o Lamar Jackson era praticamente incontestável o MVP. A partir das últimas 3 semanas é impossível negar o efeito que o Josh Allen tem sobre o jogo e sobre a forma como esse Buffalo Bills se desenvolveu. Obviamente, isso pode mudar novamente, até para um terceiro jogador, né, ainda antes do final da temporada. Mas hoje o Josh Allen é o melhor jogador da NFL e ele é a grande... eu acho que ele é o grande responsável pelo Buffalo Bills não só ganhar a divisão tantos anos, mas ele é o grande responsável pelo Buffalo Bills estar sonhando com seed 1, porque nesse ataque que tem tão pouco talento comparado ao próprio Buffalo Bills em anos anteriores, especialmente na posição de wide receiver, outros quarterbacks teriam sofrido bem mais, e ele continuou vencendo, inclusive vencendo alguns jogos bem difíceis. Tem mais jogos difíceis pela frente, né? O Josh Allen vai ficar sendo desafiado semana sim, semana também, mas é absolutamente incrível o trabalho que ele vem. E aí, como o Buffalo Bills é um time que vem aí, acho que de 8 vitórias seguidas, 7 vitórias seguidas, eu acho, não sei. Eu sei que são muitas vitórias seguidas, eles vão escalando no nosso Power Ranking, né? E quem já está algumas semanas em primeiro, o Detroit Lions, não canso de repetir. O time mais legal, divertido, inteligente, tem um repertório impressionante, varia jogar, mas nas últimas rodadas não ganhou tão fácil assim, né, Lucas? Não, primeiro só responder o comentário do Rui aqui, né? A questão é que os Lions já estão em primeiro no nosso ranking já tem algumas semanas. Então, na ideia que a gente desceu ou não o Detroit Lions, os Lions vem mostrando força de uma forma diferente e vem nessa atuada de primeiro colocado aqui há algum tempo. E esse time realmente mostra muita força. Até quando um jogador X ou Y não tem jogado tão bem, esse time continua surpreendendo. Claro que não foi uma semana totalmente ideal, né? Mas a gente pondera também que foi um duelo de divisão, no qual a gente viu exemplos aqui de diversas formas, como esses duelos divisionais, principalmente os duelos das divisões norte, né, tanto da AFC como da NFC, que são as principais divisões da NFL hoje, são sempre muito complicados. E esse Detroit Lions saiu com a vitória. Há anos isso não acontecia, o Detroit Lions vencendo Thanksgiving. O time está quebrando marcas, está quebrando barreiras, e sim continua como o principal time, para mim, dentro da NFL, e um time a ser batido hoje, para mim, essa franquia de Detroit. Meu querido Lucas dos Anjos falou isso no dia 2 de setembro, no nosso programa, na semana que a gente fez programa sobre a NFL no Brasil. Ele lançou a braba: o Detroit Lions será um dos times no Super Bowl e ganhará o título em 2024-25.